A vantagem do Flamengo é muito boa. É muito boa. Ela é um 2-0 é muito bom o time que o Flamengo tem. William, o Flamengo ainda não tem time, um time base. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? Mas a sensação é que está sempre em turbulência. Sempre. Mesmo se vencer o título, né, Eugênio? Me parece... Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para você um trechinho do Futebol 90 e também do programa Sport Center da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal deles como créditos. Cara, é o seguinte, fim de semana tem Fla-Flu, é domingo às 18 horas, o jogo passará na Band e também na Band Esportes, tá bom? Então, para você aí que de repente não sabe onde assistir o jogo, vai passar na Band em TV aberta para todo o Brasil. Se eu não me engano, também no Flow Esporte Clube, no YouTube com imagem também, porque eles transmitiram o primeiro jogo. De repente, eles possam também transmitir o segundo jogo. Muito bem, aqui no debate eles vão falar aí do momento do Flamengo, do momento do Fluminense, que, pelo que a gente acompanhou no meio de semana, o Flamengo estreou na Libertadores com derrota, infelizmente, e o Fluminense com vitória. E isso muda o clima para a final, né? O Flamengo tem a vantagem de 2 gols e o Fluminense chega com moral. E o Flamengo? Como que o Flamengo vai jogar? Será que com o mesmo time que enfrentou o Fluminense no primeiro jogo? Ou será que o Vitor Pereira vai mudar uma peça ou outra? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá então, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá então curtir aqui esse trechinho do programa. Simbora! É o seguinte, meu rei, aí é contigo. Tem final, domingão, 18 horas. Fla-Flu, depois do Fla-Flu, vem cá, depois do Fla-Flu tem linha de passe, certo, amigos? Sim. Linha quiser, de eu posso passe. a gente fazer companhia. Venha, por favor, todos bem-vindos. Domingão de Páscoa, linha de passe depois do Fla-Flu. E a briga aqui é Vitor Pereira e Diniz. A vantagem do Flamengo é muito boa. É muito boa. Ela é um 2-0 é muito bom o time que o Flamengo tem. William, o Flamengo ainda não tem time, um time base. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? Que é o placar. 2-0, que é o placar. É a única vantagem que o Flamengo tem a única vantagem. É boa, hein? É uma vantagem boa, que foi construída no primeiro jogo, né? Principalmente no segundo tempo do Fla-Flu. É uma vantagem importante para o momento do Flamengo também, que vem de um resultado ruim na Libertadores. Ô, Fábio, desculpa te interromper, só pensar uma coisa aqui. Se fosse o ano passado, segundo semestre, por exemplo, e o Flamengo estivesse disputando um jogo com uma vantagem de 2-0, eu chegaria aqui, acho que a gente chegaria aqui e já era, já foi, tá tranquilo, o Flamengo pensa lá na frente. Esse Flamengo, no ano passado, metia 4 no velho, né? Exatamente. Não é? Hoje, uma vantagem de 2-0, ainda mais com o Fluminense do Diniz, é incrível que a gente chega a pensar mesmo que não está garantido, hein? Eu acho que o torcedor do Flamengo também. Eu acho que cria expectativa em cima desse jogo, William, porque o torcedor do Flamengo também tem esse sentimento, então cria essa expectativa, e o do Fluminense também, né? O Fluminense acho que vai para o Maracanã ou vai assistir o jogo em casa, sabendo que é possível reverter a situação, pelo que o Fluminense vem apresentando na maioria dos jogos, não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas principalmente também pelo que o Flamengo ainda não apresentou como time, como padrão, né? Então, é um trabalho que é muito questionado, mesmo com alguns bons resultados, né? E isso passa muito pelas mãos do treinador, porque foi opção dele, escolha dele, algumas formatações de time, algumas experiências, né? Barrar ou não barrar algum jogador. Mas é uma final que, mesmo com a vantagem, eu também acredito que esteja em aberto. É bom lembrar que 2-0 vai para os pênaltis, né? Tem que fazer 3 para ganhar. Isso porque não é a gente que toma a decisão, né? A gente já teve essa... Fábio Luciano, sangue nos olhos. As coisas não estão andando como o torcedor imaginava. Eu acho que é o mais importante, como nós imaginávamos também não, mas principalmente do torcedor. Por tudo que aconteceu dentro do período Vitor Pereira, né? Pelas derrotas que o Flamengo teve, pelas não conquistas também, e principalmente pelo trabalho que a gente tem em abril, né? Então já são 4 meses quase de trabalho. O Flamengo ainda não tem, como eu falei, não tem um time, né? Não tem uma ideia formatada, então o Vitor a gente não sabe se ele vai se alimentar com essa ideia de 3 zagueiros, quem são os jogadores que vão fazer esse sistema, quem são os jogadores que vão atuar ali do meio para frente, principalmente,
Parece que ali na cabeça de área tem algo um pouquinho mais formado, mas do meio para frente ainda não. Tem essa dúvida do Gabriel também, em que função que o Gabigol vai jogar, em que momento que ele vai jogar também, se é possível tê-lo novamente ao lado do Pedro. Então, eu acho que uma derrota no Carioca, principalmente pelo primeiro resultado, então, assim, o Flamengo tem uma vantagem de 2-0. Se o Fluminense consegue reverter isso, eu acho que o peso, a mão fica muito difícil, pesada, fica difícil. E foi uma semana muito diferente para os dois, hein? Sim. Então. É um Flamengo que perde de virada para o modestíssimo Alcas e um Fluminense que ganha de 3-1 fora de casa, na estreia da Libertadores. Estreia o Marcelo, que também é uma coisa que, né? Pô, o Marcelo tá lá. Que deve jogar também na final, né? Que deve jogar como titular, né? A gente imagina isso. Pode ser. Dá uma assistência maravilhosa ali, o Arias coloca pro gol, Cano fazendo gols. Quer dizer, a vibe, como você gosta, Vitor? A vibe tá diferente. A vibe tá. Eu prefiro o astral, Fluminense. tá? Pode Sou mais ser. tiozão. Pode ser. E eu acho que tem Eu uma diria coisa... que o Flamengo tem muito ups and downs. Eu acho que tem uma... Aí é com o Pedro Ivo. O up and down é Pedro Ivo. Né? É tipo... Não, você já falou isso aqui. É o seguinte... Upstairs. E downstairs também? No caso do Flamengo, downstairs. Tá. O Fluminense está upstairs. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar muito no raciocínio final. Porque ele poupou o Vitor, os jogadores, na partida da Libertadores. Mas dava para ganhar. O Fluminense... Não, dava para ganhar. Sim. Dava para ganhar. O poupar do Flamengo é uma delícia. Eu queria o time reserva do Flamengo titular do meu. A meu. do Flamengo foi, assim, péssima. Péssima. Sempre lembrando que Mas o Vitor Pereira falou que foi ele bem. já colocou o Segundo time, tempo, ele já colocou ainda o time pior. com todos os talentos, os mais técnicos. Os caras do ano ainda passado. entraram. Ele já colocou o time do ano passado para jogar com o mesmo desenho. Ele já mudou o desenho. Sim. Não é que ele chegou ali e fez modificações e o time passou a não andar. O time não andou também com o time do ano passado. Vamos ser justos. Ok. Tá? Sem o João Gomes. Mas com posicionamentos diferentes, né? Na semifinal do Mundial, tinha o Zanguinho ali. Poucas vezes o Flamengo jogou com aquela formatação Mas que quando a gente jogou está também não acostumado. Jogou com os mesmos jogadores, mas em posições e fazendo funções diferentes. Na semifinal do Mundial ele até Sim, apanhou e jogou jogou ali jogo e perdeu. específico, sim. E o problema do Flamengo é que as feridas estão doendo da temporada. O torcedor do Flamengo sabe melhor do que eu que as nunca feridas são das fechadas, derrotas né? estão doendo, né? Tá tudo escancarado. E agora, qualquer coisa que aconteça... É impressionante, né? O Flamengo está em crise. Eu nunca imaginei que fosse acreditar nisso, né? Nessa época do ano, assim. Mas é quase que sagrado no calendário. Chega ali em abril, o Flamengo está questionando o treinador. Esse ano, passado, sempre, é retrasado. tradição. Isso é uma tradição, hein? Isso é cultural já. É que esse ano... Talvez tivesse acontecido também no passado se houvesse os jogos, mas esse ano perder a semifinal do Mundial foi muito pesado. Muito pesado. E aí é um jogo muito brasileiro. Jogo muito específico. Tem sempre o debate. O time não jogou bem, mas estava um pouco melhor para mim. Naquele primeiro tempo, estava um jogo mais incômodo para o adversário, mas aí tem o pênalti do Gerson, é um pênalti de azar e um pênalti do futebol atual, aí vira com um jogador a menos, o time não consegue marcar pelos lados e já está um jogador a menos no meio campo. Aí a coisa desandou no segundo tempo e a ferida está aberta, né? E as feridas continuam doendo. O Flamengo fez um bom jogo na partida de ida contra o Fluminense, quando abriu a vantagem. Fez um bom jogo. Segundo tempo. Segundo tempo, bom jogo. Não foi ruim. Final do primeiro tempo e segundo tempo. Não foi ruim. Não. Após a parada técnica do primeiro tempo, o Flamengo reage. O início foi muito complicado. E uma coisa que não se discute, eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque ela seria uma polêmica completamente vazia, é que coletivamente hoje o Fluminense tem muito mais jogo do que o Flamengo. Ah, sim. O Fluminense é um dos times mais bem treinados, se não for mais bem treinado do país. Não, o Palmeiras é mais bem treinado depois do Fluminense. Claro, e também mantendo o treinador, etc. E Fortaleza, está ali não consegue fazer seu jogo, também são os 3 times mais bem treinados do país, no momento. O que pesa muito para mim? A parte física tem que ser favorável ao Flamengo no jogo de domingo, porque o treinador falou sempre da parte física, que tem que mudar o time por causa da parte física. No Corinthians ele trocava time jogo para jogo por causa da parte física. E o Flamengo poupou jogadores no meio de semana e o Fluminense não. Se o Flamengo não fizer um jogo competitivo bom mesmo, e não for campeão, a gente tem que olhar para o treinador, mesmo sendo complicado iniciar o trabalho no Flamengo, porque ele não podia fazer o que ele queria. E ele sabia disso desde o começo. Então ele fez o que ele precisava, não funcionou. E ele começou há pouco tempo a fazer o que ele queria e não está funcionando na maior parte dos jogos. O outro time, ao contrário, tem um elenco bom, mas não do nível do Flamengo, mais barato, entra em campo a rivalidade e entram em campo as feridas do Flamengo. Se perder, está jogando
álcool em cima das feridas sem que o álcool cure as mesmas. Né? E aí a diretoria, eu não sei se segura o técnico, não sei nem se deve segurar o técnico, é uma avaliação. Você já tem dúvida, porque a gente questiona aqui a falta de direcionamento da diretoria, de convicção, do barulho que vem de fora e tal, mas você também tem dúvida se você continuaria ou não. A minha dúvida é a seguinte, o que ele está pedindo não está acontecendo, porque ele é um bom técnico, não está acontecendo porque os jogadores não entendem, porque o ambiente para ele não está bom. Se os jogadores ainda não entendem, eu acho que eles vão entender, se os jogadores quiserem ter professor Calçade, aderência ao trabalho, se houver isso. Está em recuperação. O professor Calçade deve estar assistindo a gente. Dúvida? Não tá. Conheço, não tá. O professor Calçade é seu fã, fã do Pedro Ivo, fã do Fábio Luciano, me aguenta. Se tiver aderência ao trabalho, eu não demitiria. Tá. Se a questão for simplesmente de implementação de sistemas de jogo e de os jogadores entenderem melhor ou executarem melhor aquilo que eles entendem. Se a questão for, olha, tá difícil entender, não é isso, tal, aí eu entenderia a diretoria só trocar. Meu querido Pedro Ivo, o tempo ruge, como diria outro, e aí eu vou ter que dar uma mudada já no assunto, senão vai acabar o programa e a gente não vai falar de um tema importante aqui. Quando ele vive momentos. Ele mudou o time, ele tem conseguido convencer que a ideia dele é uma ideia diferente da ideia do início do ano, mas a sensação é que está sempre em turbulência. Sempre. Mesmo se vencer o título, né, Eugênio? Me parece que o passaporte ali, ele é carimbado 2 vezes por semana, ele tem que carimbar. Ele não vai ter um visto longo de tranquilidade. É isso, primeiro porque ele comete os erros mesmo. Sim. Porque ele não conseguiu ainda dar um padrão ao time, porque ele já perdeu 3 títulos. Porque o torcedor olha para uma estreia de Libertadores, que é a competição prioritária do ano. O torcedor quer ganhar o campeonato estadual, quer ganhar, sim. Mas ele olha para a Libertadores e ele quer mais a Libertadores. Aí você tira o time considerado titular, o time que jogou no Campeonato Carioca. Do outro lado, o Fluminense coloca o time titular para jogar Libertadores. Então, o torcedor vai somando isso tudo na conta e vai enchendo o débito. O débito dele é grande com a torcida. Então, ganhar o estadual vai diminuir um pouco o débito. Mas não vai zerar a conta. Gostei. Porque eu pensei que você falava enchendo outra coisa, mas era o débito. É o débito. Vai aumentando o débito. Isso. Ô, Roberta, vou agradecer a sua participação e, assim, consequentemente, nessa história toda, o Gabigol deve voltar para o banco, né? Exatamente, essa é a tendência. Ele já conversou com o técnico Vitor Pereira, que gostaria de voltar a atuar como centroavante. Foi assim, né, nesse último jogo. Então, a tendência é que ele volte para o banco. E, Bruno, só para completar, a tendência é que o Thiago Maia retorne. Ele treinou ontem normalmente. Para completar, hoje ele fez um post nas redes sociais, porque ele vem sendo criticado por alguns torcedores, e aí ele fez um post ironizando, só dá passe para trás, aí colocou ali um emoji de joinha, um bonequinho rindo e colocou vídeos, então, com passes verticais, ele tentando passes verticais, então ele dando aí uma resposta para o torcedor do Flamengo, Bruno. Valeu, Roberta. O Cícero, e do lado do Fluminense, hein? Tem Marcelo, tem Alexander, o Felipe Melo sai da defesa, como é que vai ser esse time do Flu? Podemos ter uma defesa do Fluminense toda mudada. Dos 5 que jogaram contra o Flamengo, talvez só o Fábio e o Nino estejam em campo domingo no início do jogo, porque o Samuel Xavier está suspenso. Deve entrar o Guga, né? O David Braz é a grande incógnita, não conseguiu obter informação, está tudo fechado lá, eles não querem passar nenhuma informação se ele treinou ou não. Ele já não jogou o jogo da Libertadores, sentiu dores na coxa esquerda, né? Então pode entrar o Vitor Mendes, que fez um belo gol de cabeça. E na lateral esquerda, o Marcelo deve começar jogando com o Alexander, passando para a sua posição original no meio de campo, como foi a formação lá no jogo em Lima, no Peru. Quer dizer, a defesa do Fluminense pode estar toda alterada, eu não sei de que forma isso pode mudar no jogo. Valeu, Cícero, obrigado, viu? Tá aí, pessoal, trouxe para vocês aqui um trechinho do Futebol 90 e também do Sport Center da ESPN Brasil, falando sobre o Fla-Flu, o jogo da volta. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. Se o Fluminense vencer por 1-0, o Flamengo ergue a taça. Se fazer 2-0, tem pênaltis
Então vamos ver o que pode acontecer neste fim de semana. Fluminense vem para o jogo com confiança, já o Flamengo vem para o jogo com aquela desconfiança por causa da derrota na estreia da Libertadores. E isso tudo é culpa do nosso técnico, né? Por que não colocou força máxima lá na estreia da Libertadores? Se tivesse vencido, o jogo agora contra o Fluminense teria um clima mais agradável, o time entraria em campo mais confiante, como acho que será pelo lado aí do adversário. O Fluminense vem para esse jogo com muita confiança depois da estreia positiva na Libertadores, né? Pois é, galera, isso aí é gestão, né? O Flamengo está com uma gestão muito ruim, cara, neste início de temporada. Tudo que foi feito até agora foi precipitado, tudo que foi feito tem dado errado, né? Se o Flamengo conseguir perder esse título para o Fluminense com 2 gols de diferença, daí é a gota d'água, não tem mais jeito. Vitor Pereira deve cair ou ele deve pedir o boné, alguma coisa tem que ser feita, cara. Tem muitos torcedores pedindo a saída de Vitor Pereira, mesmo se vencer o Fluminense agora no Campeonato Carioca. E você, o que você acha? Se o Flamengo vencer o Fluminense, tem que demitir o Vitor Pereira mesmo assim? Ou temos que dar uma nova chance para ele mostrar trabalho? Porque até aqui a gente não viu trabalho nenhum, né? O Flamengo não teve evolução nenhuma. Tudo que ele faz é confuso. Ele tirou a característica do Flamengo. O Flamengo não é mais o Flamengo do ano passado. Nós não sabemos o que esperar para este fim de semana, galera. Essa é a verdade. É dolorido, viu? Que momento ruim que a gente está passando. Tomara que seja breve e termine logo essa fase, porque ninguém aguenta mais. Tem muita gente mesmo querendo a saída de Vitor Pereira, inclusive eu. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!